Olá, que bom ter você por aqui. Você está no LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Aqui conversaremos sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, muito bem-vindos ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. E hoje nós temos uma turma da Enactus, a Enactus da Unicamp Limeira. Eles estão com um projeto muito importante sobre reciclagem de resíduos. E aí eu coloco aqui, e eu primeiramente agradeço a vocês ao convite de colocar o projeto, de apresentar o projeto de vocês aqui no LelisCast, isso é muito importante. É louvável ver jovens como vocês dentro da universidade, já preocupados com a questão ambiental, e aqui nessa hora, já depois do horário dos estudos, do horário de trabalho aí de vocês, e estão aqui preocupados com essa divulgação ambiental. Então, queria que vocês se apresentassem, à medida que vocês forem falando sobre projetos. Em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas para dar alguns insights a vocês, e parabéns, Já começo parabenizando vocês pelo projeto. Sejam muito bem-vindos. Pô, Fernando, muito obrigado pelo convite. Para me apresentar aí para a galera, meu nome é Vitor, sou estudante de administração aqui da Unicamp de Limeira, faço parte aqui da Enactus, vai fazer 3 anos esse ano, então já estou aqui há um tempinho, conheço bem como que é essa organização estudantil aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado, é muito importante para a gente estar aqui num canal de comunicação como o seu, tão importante, que é sobre sustentabilidade, né? E tem muito a ver com a nossa organização, com nossos valores, também com mais de um projeto nosso aí. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Agora deixar a palavra para meus amigos se apresentarem também. Boa tarde, pessoal. Boa noite, perdão, né? Eu sou o Rodrigo, sou estudante de engenharia aqui na Unicamp. Eu estou completando 1 ano aqui na Enactus. Já passei por várias áreas aqui na Enactus. Agora eu estou atualmente como líder do projeto. É um projeto que tem muito a ver com reciclagem, sustentabilidade. Então, novamente, agradecendo ao Fernando. A gente está num momento que a gente está prospectando. Então, assim, a gente levar o nosso projeto adiante, trazer um público maior é sempre muito interessante. Então, eu vou deixar a palavra para se apresentar agora, mas muito obrigado pelo convite, Fernanda. Eu que agradeço. Para mim também é um prazer estar aqui hoje. A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre Enactus. Meu nome é Laura, tenho 23 anos, faço engenharia de produção aqui na Unicamp. Também vou completar 1 ano dentro da organização. E aí, já puxando o ganchinho, queria falar um pouquinho sobre o que é Enactus, e, enfim, do porquê que a gente está aqui hoje. A Enactus é uma organização mundial que está presente em 33 países e é uma organização sem fins lucrativos que tem o intuito de melhorar o mundo através da ação empreendedora. Então, basicamente, o nosso intuito é desenvolver projetos sociais que tenham um cunho empreendedor. Então, que possam se tornar negócios em algum momento, que possam trazer alguma renda para alguma comunidade ou que possam se sustentar de alguma forma. E aí, a longo prazo, a gente espera que esses projetos eles se tornem autossustentáveis. Então, o intuito não é que eles continuem na organização para sempre, mas que eles sejam entregues para a comunidade. Então, é muito importante, assim, a gente está falando sobre essa causa, ainda mais que esse ano a Enactus Brasil completa 25 anos. Então, é um prazer para a gente estar aqui falando. A nossa organização completa 10 anos esse ano, então são 10 anos contribuindo para essa história. E é um prazer para a gente estar aqui falando sobre os nossos projetos e sobre a organização. Legal. E aí vocês conduzem em todo o Brasil diversos projetos, né? Cada localidade tem diversos projetos que vocês conduzem. Você conseguiria falar para a gente assim alguns principais projetos além do que vocês já estão tocando atualmente? Sim, por exemplo, em São Carlos, eles têm um projeto muito legal que chama Domo, em que eles lidam com a questão da falta de aquecimento em casas para pessoas de baixa renda. Então, eles fazem como se fosse... Eles cobrem as casas, recobrem do lado de dentro, né? Com caixa de leite. O que é bem interessante, né? Porque, além de estar resolvendo um problema social ali da comunidade onde eles estão, eles também se envolvem de alguma forma com a questão da reciclagem, né? Porque aquilo se tornaria um lixo. E aí eles recolhem, inclusive, dentro da universidade, então as pessoas conseguem deixar lá.
E aí eles fazem esse forro dentro das casas para não entrar o vento e as famílias conseguirem se aquecer. Então é um projeto bem legal que está bem em alta assim, dentro do Enactus. Além desse, tem o Manacatu, que eu não lembro agora exatamente de onde é, mas eles fazem uma cisterna para recolher a água da chuva e reutilizar essa água. E é um projeto bem grande, então eles chegaram num ponto em que se tornou um negócio de verdade, então eles vendem essas cisternas e essa instalação, e aí, a partir de um número X de vendas, eles conseguem fazer tantas doações para famílias de baixa renda. Então, de novo, a gente entra no ponto de desenvolver um negócio, mas atuar na comunidade em que a gente está inserida e ter um impacto social. Eu gostaria de falar aqui sobre 2 projetos Enactus que eu conheço. Um é bem próximo, né? É muito recente, a gente gravou um podcast sobre isso, sobre as ecobolsas. Durante a estadia das mães, aguardando seus filhos naquelas unidades da APAE, eles programaram, né? Confeccionaram bolsas ecobags, que as ecobags são muito importantes, né? Atitude, consciência ambiental, para as pessoas fazerem compra. E uma outra ação da Enactus, já tem um tempo atrás, que é no Maranhão, na cidade de Açailândia, onde eles estavam fazendo um vínculo com as pessoas que catam o açaí para fazer café com o grão do açaí. Eu acho que vocês já viram falar do açaí, né? Que ele tem um grãozinho, e aí eles estavam fazendo a torrefação desse grão e fazer café. É um jeito bem sustentável, né? De reaproveitar esse grão. Então, fico feliz, a Enactus é bem conhecida e ela está muito inserida aí, né, na questão dos estudantes, motivando os estudantes, incentivando o empreendedorismo e a inserção deles na sustentabilidade. Parabéns para vocês aí. Aí podem continuar. Não, só agradecer também que a gente tem diversos projetos, né, aqui dentro do nosso Enactus também, só para esclarecer que às vezes a galera não entende que tem diversos Enactus espalhados pelo Brasil também, né? Então, do mesmo jeito que tem a nossa Enactus aqui da Unicamp de Limeira, tem Enactus de federais do Pará, Federal de Viçosa, então espalhado pelo Brasil todo. Isso é uma força que é muito legal, que é muito bonito para a gente de dentro ver que pelo Brasil inteiro a gente consegue espalhar essa força e que todo mundo com os mesmos objetivos que essas causas sociais e ambientais também, né? Só e vocês falaram isso, 25 anos de história, né? 25 anos de história já. Já é adulta, já, né? Já é adulta. Já é adulta. E sobre o projeto de vocês, o projeto em foco, que vocês estão trabalhando com a reciclagem de resíduo, eu já vou falar para vocês. Reciclagem de resíduo, se não tiver, primeiro é o conhecimento, né? Vocês vão falar um pouquinho sobre esse conhecimento, a comunicação com as pessoas. Então, assim, primeira coisa é o conhecimento. Eu não consigo fazer uma reciclagem se eu não souber o objetivo, o porquê, como fazer. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre isso, sobre o problema da reciclagem nos alojamentos, nas repúblicas e também na universidade, no campus como um todo. Então, fiquem à vontade aí para falar sobre o projeto atual de vocês. Então, nessa questão tanto de reciclagem, de resíduos, a gente tem 2 projetos interessantes. A gente vai começar falando sobre o Resiliência agora. Acho que depois o Vitor pode comentar um pouco sobre o Solidifica também, porque eles fazem shampoo e condicionador em barra, então tem essa pegada mais ecológica e sustentável, mas aí depois eu deixo para ele falar como é o projeto dele. Mas o Resiliência é uma equipe de prospecção, aí só explicando bem rapidinho. Basicamente, a gente está em busca de uma demanda mais específica aqui em Limeira para desenvolver um projeto. Certo. Mas a gente se uniu com um projeto que já existia na faculdade, que é o Reciclos. É um projeto bem antigo aqui, se não me engano é de 2017, e ele começou com uma demanda na universidade da reciclagem, porque não existia essa coleta seletiva aqui. Então é uma parceria da Enactus com a universidade. E aí, você quer falar um pouquinho de como funciona? Contando um pouco a história do Reciclos, assim, como ele começou lá em 2017, não existia nenhuma coleta seletiva na faculdade, não existia nenhuma separação, nenhuma conscientização. Então, aí a Enactus percebeu isso e procurou elaborar um projeto com base nessa demanda, já que era naquela época de 2017, era uma época em que a sustentabilidade estava começando a estourar, assim, a ser temas mais pertinentes, assim, e a gente começou a entrar em contato com empresas de reciclagem, que foi quando a gente encontrou a Lecardo, já adiantando um pouco.
E nessa época, cara, a Enactus fazia um trabalho absurdo em relação à reciclagem na faculdade. Tipo assim, a Enactus é responsável por disponibilizar as lixeiras, por separar os resíduos, por pegar os resíduos das lixeiras de reciclável e levar para a caçamba. E na caçamba, os próprios membros do projeto entravam dentro da caçamba para tirar o que era orgânico que estava sendo descartado de maneira incorreta. Então, assim, a gente passou por muita história, uma história bem, assim, insalubre, digamos, e a gente foi crescendo bastante. E depois de um tempo, a gente conseguiu o apoio da SAR, que é a Secretaria de Administração Regional, daqui da Unicamp. E depois de um tempo, aí eles começaram a ajudar a gente, começaram a tomar um pouco à frente desse trabalho mais pesado, e a gente começou a ficar mais no administrativo, assim, no contato com o Alecardo, na conscientização principalmente, porque a conscientização, não só na faculdade, mas na cidade de Limeira, é uma coisa muito precária, porque na cidade de Limeira, se a gente for pesquisar assim, em documentos, em planejamentos, teoricamente, a reciclagem ela atingiu o nível 100%, ela é perfeita. Só que não existem rotas de caminhão, o pessoal, os moradores de repúblicas, de casas, moradores de Limeira, não sabem quando o caminhão passa, não sabem qual é o procedimento para o resíduo reciclável ser coletado. Então, a gente trabalha muito nisso, tentando começar de dentro para fora. Tentar, assim, começar dentro da universidade e começar a expandir para fora, que no caso, por enquanto, são as repúblicas. Mas o nosso sonho grande é tornar a reciclagem em Limeira algo bem efetivo, assim, e contribuindo bastante para o meio ambiente. Olha só que bacana. E aí o que vocês estão fazendo, assim, vocês jovens como são, né, começando de dentro da universidade, assim, a universidade tem o objetivo, né, de replicar o conhecimento, né, fazer a questão da extensão. Então, vocês dentro perceberam essa dificuldade, esse problema, mesmo em condições, entre aspas, aí, insalubres, né, eu sei que vocês também, que as pessoas tomavam um certo cuidado, né, mas, poxa, você entrar dentro de uma caçamba para poder coletar o resíduo é muita determinação, é muita vontade de desafiar o status quo, né, as coisas como elas estão hoje, fazer algo diferente. Então, né, novamente, parabéns para os membros da Enactus que foram naquela ocasião e vocês que estão resgatando esse processo. E é triste dizer, né, que os cidadãos estão fazendo a parte da segregação e deixando no ponto para a coleta seletiva, e a coleta seletiva ainda na cidade e até na universidade, né, não está 100%, isso não é ruim, mas e aí, vocês não estão parados, estão movimentando, então, bem importante isso que vocês estão fazendo, parabéns. Pode continuar. Olá, está gostando de ouvir esse episódio? Que tal vincular a sua marca a esse podcast? Estamos à sua disposição. Agora eu posso falar um pouquinho sobre um outro projeto que a gente tem aqui da nossa Enactus, né? Que é o Solidifica. Ele é um projeto que ainda não está em atividade de fato, ele não está rodando ainda, ele está ainda em uma fase de estruturação. Mas ele surge com uma problemática que não tem muito a ver com questões ecológicas e ambientais, mas acaba impactando diretamente nisso. Então, como todo projeto Enactus, ele surgiu de uma prospecção. A gente foi prospectar aqui dentro da cidade de Limeira, e a gente acabou conhecendo a comunidade Jardim Odessa Degan, uma comunidade bem carente aqui na cidade de Limeira, e a gente viu que tinha uma grande problemática, que é a falta de acesso a produtos de higiene básica, como shampoos e condicionadores. Então, a gente viu que era uma problemática muito recorrente na comunidade, que as pessoas não tinham realmente condições financeiras de comprar shampoos e condicionadores. Depois de muita conversa, a gente viu mulheres falando que acabavam ficando com o cabelo preso porque tinham que lavar os seus cabelos com sabão de coco, sabão em pó. E isso acaba danificando muito o cabelo e ficavam com vergonha disso, né? E acabavam ficando com o cabelo preso. E aí, depois de muito tempo pensando, de muita pesquisa também, a gente resolveu partir para um lado que é para solucionar essa problemática e, como eu falei, indiretamente solucionar uma outra problemática, que é a problemática ambiental. Então, o nosso projeto ele se diz a respeito de produção de shampoos e condicionadores sólidos. Então, é realmente em barra, como se fosse um sabonete, só que são shampoos e condicionadores, e que eles não vão em embalagem de plástico, né? Então, isso já impacta diretamente questões ambientais, que não tem
nenhum tipo de plástico em suas embalagens e também eles são 100% veganos, então a gente consegue impactar diretamente também essa questão ambiental. Como eu falei, a gente foi através de muita pesquisa, de parcerias também. É importante falar uma empresa que ajudou bastante, que é a Embaúba Aromaterapia, produtos de naturais, que eles ajudaram bastante a gente no desenvolvimento das formas desses produtos. E assim, é um projeto que, como eu falei, ainda não está em atividade, a gente está em período de teste ainda dos nossos produtos, mas a gente já está fazendo diversas atividades na comunidade, porque não sei se as pessoas sabem também, para você conseguir desenvolver um projeto Enactus, não é simplesmente você entrar em uma comunidade que tem alguma problemática e falar, ó, vamos cheguei com a solução, eu quero que vocês sigam o que a gente está falando. Não é bem assim, né? Porque imagina, chegar numa comunidade que tem diversos problemas, é super carente, chega alguns universitários já querendo impor algumas coisas, não é bem assim. Então a gente já, há algum tempo já, a gente vem conversando bastante com as mulheres da comunidade, para a gente conseguir ganhar essa confiança, conseguir entender o que faz sentido ou não na comunidade. E hoje em dia a gente chegou à conclusão, graças a Deus a gente já conseguiu ver que as mulheres que realmente querem participar, faz sentido ter o projeto na comunidade, e a gente planeja para que no próximo semestre a gente consiga realmente implementar o projeto. Começar a produzir junto com as mulheres esses produtos e vender inicialmente na faculdade, que vai muito a respeito do que você falou, né, de começar na faculdade, que é onde acontece, onde as ideias surgem, onde as pessoas apoiam. Então, assim como todos os projetos, a gente vai começar vendendo para a comunidade, para a universidade, para os alunos da faculdade, nossos colegas, eles vão nos apoiar. A gente já fez diversas pesquisas de mercado e eles realmente compraram a nossa ideia. E depois disso, a gente vai ter um impacto já, né? Pô, imagina, aqui no nosso campus tem tantos mil alunos, se 50% dos alunos resolverem usar shampoos sólidos, quanto o consumo de plástico vai ser reduzido, né? Então é muito legal que a gente consegue ter esses dois impactos, né? E o importante é que vocês foram na comunidade escutar, né? Assim, de repente vocês imaginam que aquilo é uma dor, é um problema, não. Vocês foram conversar com a comunidade. Estão conversando, né? Que vocês já está em andamento, em prospecção. Foram conversar com a comunidade. E aí, o que vocês acham? Vocês apoiam? Vai ser interessante, é sustentável, é ecológico, vai fazer bem para vocês, é um custo a menos. Então, é um projeto muito louvável. E aí, vocês têm químicos envolvidos nisso, além dessa empresa que está fornecendo algumas dicas sobre fórmulas, né? Vai ser produzido na universidade, é isso? No campus? Então, a ideia do projeto, a princípio, nós do time Enactus estamos produzindo, que a gente está, como eu falei, a gente está desenvolvendo a fórmula. Ok. Mas a ideia do projeto, a gente já está implementando algumas oficinas para ensinarem as mulheres selecionadas que vão participar do projeto, para elas mesmas produzirem. Que legal. Então, como eu falei, é todo um processo para a gente entregar o projeto para a comunidade, né? Que o projeto Enactus é dividido em fases. Então, a ideia é que a gente ensine as mulheres através de oficinas, mas com o objetivo final de que elas realmente produzam e vendam os produtos, para ser um negócio da comunidade. De uso próprio para de uso próprio para venda, ou seja, empreendedorismo na veia mesmo, e resolvendo problemas sociais, que quem iria imaginar isso, né? Que uma pessoa às vezes não tem um dinheiro para comprar o shampoo e lava com sabão e fica com vergonha de deixar o cabelo solto, enfim. Tem a ver com a questão da diversidade social, da inclusão social, ESG, que é uma coisa antiga, mas vocês conhecem a história do ESG, né? Os acionistas falaram para as empresas aí, olha só, o relatório de vocês estão bonito, agora eu quero que vocês evidenciem esse relatório. Aí que começou a apertar as empresas a falar sobre isso. Então, as questões de diversidade, inclusão social, é muito interessante. Então, viu, Vitor? Um projeto de sucesso, tem a questão, Vitor, falando de sustentabilidade, reciclagem, a do óleo usado, né? E pessoas que fazem sabão, eu já vi muitas empresas fazerem isso. Aqui na minha casa mesmo, eu guardo óleo usado e repasso. Isso eles fazem sabão, fazem outras coisas, detergente, é bem interessante também. E nessa pegada, não só para lavar roupas, também para o shampoo, para o banho. Bem interessante o projeto. Desejo todo sucesso aí desse projeto e que, falando de empreendedorismo, além de resolver o problema que as pessoas, né, as senhoras, ela consiga vender esse projeto e ter sucesso também e conseguir renda. Exatamente, essa é a nossa ideia também, que além de tudo, a princípio, né, é questão de trazer essa renda extra para as mulheres e, consequentemente, solucionar essa problemática que é o acesso a esses produtos que seriam básicos, mas que a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes não são tão básicos assim, né?
Então a gente tem esse princípio de dar essa renda e posteriormente solucionar esse problema na comunidade. Tá, eu já ia falar sobre um outro assunto aqui, fica para um próximo episódio, porque senão a gente sai um pouco fora do projeto de vocês, mas a gente sabe que existem outras carências, necessidades básicas, que às vezes a gente não tem noção, mas essa que você citou é bem interessante. Isso aí também, igual outras que vocês vão captar ideia, nossos ouvintes do podcast talvez consigam captar ideia, são ideias também e necessidades que podem vir a virar projetos lá no governo. Acho que vocês vão entender um pouco sobre uma problemática de situações sociais aí, necessidades básicas, que já tem projetos sobre isso no Congresso. Esse do shampoo também, muito legal, e talvez pode vir a ser um projeto, apoio de grandes empresas que trabalham com produtos químicos, que podem aproveitar resíduos da indústria para também fazer shampoo. Então, bem interessante. Então, 2 projetos aí louváveis aí, saindo de dentro da universidade, do empreendedorismo aí, dos universitários, resolvendo dores e problemas sociais. Então, parabéns para vocês aí. E é muito importante o Lelis Cast, o nosso podcast, eu, Fernando Lelis, também, sempre à disposição para ajudar vocês a divulgar projetos. E fico feliz também que esse podcast, com a ajuda de vocês, vai ter um alcance melhor. Não só nesse episódio, outros episódios também. Então, convido todos os ouvintes aí que estão nos vendo aí nas plataformas aí que eu sei que vocês vão divulgar. E vão lá, tem outros assuntos interessantes. Tem sobre melhoramento florestal, sobre o que faz uma analista ambiental. Tem assuntos, eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que tem assuntos bem interessantes que servem para todos aí. Mas podem continuar. A gente também gostaria de agradecer a oportunidade. Queria falar para o pessoal, porque tanto as vendas do shampoo e condicionador, quanto, por exemplo, um outro projeto que a gente tem geladinhos e tal, vão acontecer vendas através das nossas redes sociais. Então, quem tiver interesse, é Enactus em Campo Limeira, tem uma olhadinha lá, tem um pouco sobre a organização, um pouco sobre os projetos, sobre os membros. Então, fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho. E acredito que seja isso. A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Depois, se vocês quiserem colocar os contatos de vocês aí, Instagram, Facebook, YouTube, eu coloco também. As pessoas que quiserem ter acesso podem digitar, vocês podem falar os endereços aí das suas redes sociais e eu também coloco no episódio do podcast. Perfeito, vamos enviar sim. Também agora, eu falando no convite, também tenho que agradecer a oportunidade de ceder esse pouquinho desse espaço para a gente compartilhar um pouco o que mais é o nosso trabalho aqui na Enactus Unicamp Limeira, Muito obrigado mesmo, Fernando. É muito importante ter essas pessoas que queiram nos escutar e queiram passar a palavra do que a gente faz. Isso, com certeza, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aqui dentro dos nossos projetos. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. É a missão do Lelis Cast. Show. E também aproveitando aí, que está no podcast, da audiência, e estamos ressaltando uma parte que eu acho que vai deixar bem claro assim, o nosso projeto atualmente, Resiliência, o que a gente está buscando agora? A gente tem esses resíduos recicláveis que as repúblicas geram, que a gente adquire, enfim, na parte da faculdade, das repúblicas, e a gente está buscando encontrar alguma demanda, algum produto, algum serviço, qualquer tipo de coisa que a gente possa usar como matéria-prima esses resíduos. Então, assim, como a gente está no ambiente com audiência, vai que a gente vai estar muito tem ideias, tem outros projetos que deram certo, em outros estados, em outros países, enfim. Perdão, está no programa aqui? Ficou um pouquinho ruim a ligação, mas deu para entender. Então, assim, a gente está buscando novas demandas, novas oportunidades, pessoas com ideias brilhantes. Então, só para ressaltar mesmo essa nova vertente do projeto mesmo. Bem legal. Deixa eu dar uma dica aqui para os ouvintes aí de Limeira, região, a todos que puderem participar. Eu acho que mais específico para a região, que está mais no dia a dia, para as empresas locais. Eu sei que tem empresas grandes aí em Limeira, eu conheço, empresas de celulose,
apoie o projeto, apoie esse projeto da ENAC, são projetos importantes, sociais, aí que vocês vão estar contribuindo ainda mais com a parte socioambiental da empresa de vocês. Então, só desejo sucesso para vocês e o Lelis Cash continua à disposição, se quiserem me indicar aí ou indicar que outros colegas possam participar, que o nosso podcast é sobre meio ambiente e sustentabilidade, então estamos à disposição de todos. Show, muito obrigado, Fernando. Muito obrigado mesmo. Então tá bom. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Obrigado, Fernando.